Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para comentar, resenhar um pouco sobre a série que estreou na Netflix, Resident Evil Infinite Darkness. Mais uma série de Resident Evil estrelando, claro, nosso querido Leon Kennedy e nossa querida Claire Redfield. É claro que esses eventos eles se passam no universo de Resident e basicamente ele ocorre ali um pouco depois do jogo do Resident Evil 4. E se não me engano, talvez esteja errado, mas vocês podem me informar nos comentários, ele acontece um pouco antes do Resident Evil 5, tá? Então ele acontece, se não me engano, ali nos eventos em 2006, dentro da cronologia do tempo da história que acontece no jogo, né? Lembrando, é claro, que é uma animação em computação gráfica. Nós temos os japoneses aí, no caso, responsáveis por essa animação. Digamos assim, uma minissérie, né, com 4 episódios. E basicamente ela se inicia ali em um incidente na Casa Branca, né? Então o presidente está lá, que nós conhecemos, que teve a filha resgatada no jogo Resident Evil 4. E simplesmente do nada aparecem zumbis na Casa Branca, isso exatamente. E por algum motivo o Leon está sendo chamado para lidar com a crise também lá para Casa Branca. Então quando ele chega, ele já lida logo com essa ameaça dos zumbis. E nós encontramos também um dos personagens que vão ser importantes para a trama, que é o James, né? Também tem outra personagem importante, que é a Shane May. O Jason e a Shane May fazem uma dupla de agentes que tem a ver lá com os agentes secretos, etc, da Casa Branca. Não necessariamente agentes secretos, mas enfim, agentes da Casa Branca que já pertenceram ao exército e que sobretudo estavam presentes nas ações do governo americano na Guerra Civil de Panamistão, eu não lembro, é um nome parecido com isso, né? Acho que é Panamistão mesmo. E os Estados Unidos estavam envolvidos lá porque aconteceu uma guerra civil e tinha um problema diplomático para ser resolvido, e também, é claro, a China. Então tem uma tensão global política também que envolve a trama de Resident Evil Infinite Darkness. Do outro lado nós temos nossa querida Claire Redfield. Ela tá, digamos assim, também ligada a Panamistão. Ela tá tentando angariar fundos para a construção de hospitais, etc, para ajudar aquele pessoal lá. E com isso ela vai à Casa Branca também para poder, digamos assim, conseguir falar com os congressistas ou as pessoas assim, com alguém para poder ajudá-la nessa questão. E aí, nesse sentido, ela encontra Leon, né? E tem aquele encontro onde ele diz: "Nossa, o que você está fazendo aqui?" Mas ela inclusive fala: "Você não fica tão bem de terno", porque Leon tá de terno, ele tá lá, né, como agente assim e tal. E ela tá com sua jaqueta vermelha, etc. E a partir desse momento cria-se a história vai se desenvolvendo com essa premissa, né? Um conflito em Panamistão com os Estados Unidos e a China, envolvendo esse país. Inclusive no meio dessa guerra civil acontece um outbreak também de zumbis com soldados. Então os soldados são mortos e depois de eles serem mortos eles viram zumbis. Então existe um mistério também envolvendo, que vai ser desvendado mais à frente dos episódios, né? E é interessante porque me parece que a série também tenta emular um pouco ali do jogo do Resident Evil 2, onde nós tínhamos o Leon, né, seguindo o seu caminho e de vez em quando se encontrando com a Claire, e a Claire tinha também seu caminho, investigando e avançando na trama, e às vezes se encontrava com o Leon. Porém, eu diria que basicamente esse é um filme mais puxado para o Leon mesmo. Acho que o Leon tem um protagonismo maior, ele tá lá, digamos assim, para ser o herói da jogada, e a Claire faz um papel de coadjuvante, né? Inclusive eu gostaria de ter visto mais a Claire nesse sentido, ser algo, uma parceria, né? Acho que talvez fosse interessante eles explorarem, mas não sei, de repente eles estão apostando mais no Leon. Afinal de contas, o Leon, se eu não me engano, já tem 3 animações, né, em computação gráfica, que é o The Generation, Damnation e o Vengeance, ou Vendetta, né, se eu não me engano. Inclusive essas histórias, a princípio, elas se passam em momentos depois e tal. Essa história, se eu não me engano, não influencia necessariamente essas outras animações. Então, para você que não é tão fã de Resident Evil ou não acompanha os jogos, a história, o lore, talvez você fique um pouco perdido nessa minissérie, porque eles citam, é claro, por exemplo, que Leon e Claire sobreviveram a Raccoon City, do Outbreak zumbi, citam a Umbrella em algum momento, etc. Citam que Leon salvou a filha do presidente, e aí, ou seja, eles citam o jogo 4. Mas eu acredito que se você não for tão fã, talvez o roteiro não funcione muito bem para você. Eu acredito que você vai ficar um pouco boiando e vai ficar sem aquela interação significativa necessária para curtir melhor a série. Uma questão também interessante são as ambientações, né? Então nós temos de tudo, nós temos casa meio mal assombrada, nós temos tipo aquele pegada meio mansão, nós temos laboratórios,
Enfim, nós temos uma série de espaços que são normalmente utilizados na franquia e que nós vemos ali bem representados nessa minissérie, que eu achei bem interessante também. Outra coisa também é a qualidade quando se trata de close-up, né? Quando eles focam nos atores, tem alguns momentos que é bem real. Em outros momentos não. Eu não sei se, enfim, tem a ver com o estilo da própria animação, porque afinal de contas foram feitos por japoneses, então o estilo é diferente, tá? Isso é importante dizer. Mas existe uma discrepância aí nesse termo de qualidade. Tem um momento que a fotografia está muito bonita e tem momentos que parecem mais um CG de um jogo. Não que isso seja ruim, mas a lógica é um pouco diferente. Então eu senti um pouco isso. Não sei se vocês vão achar isso também. Pode ter sido só uma questão subjetiva mesmo. Mas eu senti que tem uma flutuação em termos de qualidade. Pode ser algo em relação ao estilo que eu desconheça, mas isso me chamou a atenção. O legal também é o seguinte, eu não quero entregar muito spoiler, mas a história, ele se trata de um conflito, tá? Tem a ver com essa questão de armas biológicas, tá? E tem a ver com o governo americano e o governo chinês, tá? E basicamente eu acho que o filme se trata muito mais sobre isso do que sobre um survival horror, um filme de terror, ou de suspense, etc. É mais um thriller político com pitadas de terror e horror e suspense, etc. Porque afinal de contas, você já vai avisado, essa é uma linha da história que vai se desenvolver até o final e a gente vai descobrir coisas bem interessantes, né? Inclusive, esse elemento ele faz com que ao final da série, Leon seja tipo assim, basicamente o salvador da humanidade de uma possível guerra, talvez entre China e Estados Unidos, por ele estar atuando nessa série. Então acho que serve também para trazer o personagem para ele ser tipo assim, cada vez mais badass, mais importante no universo. Não sei o que eles vão fazer futuramente, tá? Afinal de contas, nos jogos os jogos novos da franquia, que são Resident Evil 7 e Resident Evil 8, ele traz muito mais Chris Redfield como um ator, né, como um ator político e policial, etc, assim, atuando melhor na série, né, de personagens antigos. Então não sei o que eles vão fazer com Leon ainda, se vai ter algum papel para ele em um futuro jogo, talvez porque enfim, o Resident Evil 6 eles pararam aquilo ali para fazer o Resident Evil 7. Vamos ver o que eles vão fazer, se vai ter alguma coisa ligada à série de TV live action que eles vão lançar. A gente também não tem informações sobre isso. Pode ser que isso ajude a fazer esse esquema. Uma coisa importante também, no final da série, aparece, não é necessariamente um spoiler, porque não tem nada a ver com a trama, mas eu não vou dizer como aparece, nem como é que fica, mas aparece uma indústria chamada Tricell, que ela é importante sobretudo no Resident Evil 5, salvo engano, tá? Porque envolve todo um plot com o Wesker, que ele rouba os dados da Umbrella e vai trabalhar com a Tricell, né? E a Tricell, ela é, na verdade, uma representante do comitê, ou na verdade a Federação das Indústrias Farmacêuticas no mundo. E a Umbrella fazia parte dessa federação, era uma dessas empresas grandes de farmacêutica. E a Tricell, ela junto com essa federação das indústrias farmacêuticas, elas formam uma unidade de atuação que a gente vê inclusive sendo citada nos jogos futuros, como agora no 7 e no 8, que se eu não me engano é a unidade que Chris faz parte, né? Então, querendo ou não, a gente está vendo ali também ligações com diversas coisas que estão acontecendo no futuro e aconteceram no passado, e eles trabalham um pouco mais. Então, a princípio, essa Tricell também está envolvida de alguma forma com esse incidente que aconteceu no Panamistão com os zumbis. Tá? E basicamente a gente vê todo esse desenrolar. Lembrando também o seguinte, tem algo que é interessante, uma rima que acontece, novamente é que existe um esquadrão, o Mad Dogs, assim como tinha o Bravo e o Alpha Team lá no Resident Evil 1, nós temos um esquadrão, só que esse é do exército mesmo, e eles fazem um resgate lá de um soldado que estava ferido. Esse soldado, depois eles veem que virou zumbi, né? Então por isso que fica esse mistério. E o nosso querido Jason, que é o agente lá, ele vai seguindo essa linha, ele está envolvido também com essa questão, porque ele estava em Panamistão e salvou esse personagem, e ele fica estarrecido com aquilo, e ele tenta de alguma forma ajustar, digamos assim, né, para não entregar muito spoiler. Ele tenta atuar de forma que para aquilo não aconteça mais, né? E junto com ele vai a Shen Mei, que também no caso tá envolvida nessa situação. Eles tentam angariar Leon ali para ajudá-los e aí acontece uma série de situações. Olha, para quem curte Resident Evil é legal. Eu gostei da série para ver
enfim, os personagens que eu gosto. Eu acho que tem um pouco da pitada, digamos assim, do Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, acho que traz um pouco essa tona, foi recente que eles fizeram também o remake do Resident Evil 3, então acho que ele casa um pouco com essa dinâmica desses jogos que estão sendo feitos de remake, inclusive a aparência, né, é muito mais próxima, salvo engano, os dubladores americanos também são os mesmos dubladores do jogo, no caso do remake, que não faz talvez tanto sentido, porque o do 4, se eu não me engano, era diferente. Então eu acho que tem uma ligação, isso traz pra mim pelo menos teve esse impacto interessante, mas eu acredito que a história ficou um pouco devendo ali. Apesar de serem 4 episódios, ela ficou um pouco rushada, são episódios de mais ou menos 25 minutos, tá? Então daria 1 hora, não sei, talvez o projeto inicial seria um curta, tipo The Generation, só que de repente eles dividiram em minissérie, não sei, por algum motivo, talvez exigência da Netflix, ou ficou melhor para comercializar, a gente não sabe. Mas eu ainda achei que ficou de maneira meio solta a trama junto com as motivações e as conclusões das situações, né? Achei que foi meio como se tivesse feito meio apressado. Não sei se isso aconteceu ou foi só impressão minha. Inclusive, se você assistiu, diga aqui nos comentários e vamos conversar um pouco sobre isso. Qual foi sua percepção sobre Resident Evil Infinite Darkness? Se você gostou, se não gostou, se você que foi apressado, se as motivações, a motivação final do inimigo final que aparece. Inclusive ele aparece em um momento parecendo um laboratório que tem praticamente em todo o Resident Evil e aquilo é bem interessante. E uma coisa também que eu ia esquecendo de falar é que é o seguinte, essa série ela é muito mais pautada nessa trama política e nos personagens do que necessariamente nos zumbis. Os zumbis aparecem, mas eles estão ali como um pano de fundo, né, da trama. E a gente vê muito mais o andamento dos personagens e do desenvolvimento de alguns personagens e dessa trama do que necessariamente um outbreak de zumbi, muita ação, etc, e terror. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu gosto de thriller político e tal, desses temas. Mas eu não sei, pra mim faltou um pouco mais de cuidado no roteiro. Talvez se fosse um curta ali, ou um episódio só de 40 minutos, talvez, né? Talvez fosse mais interessante, condensar melhor, finalizar um pouquinho melhor, as motivações ficarem um pouco mais claras e mais eficientes. Acho que faltou um pouquinho disso, mas é bem divertido para quem gosta da franquia. Eu acho que não tem como deixar de assistir, vai assistir de qualquer jeito. Mas eu quero saber sua opinião agora, diga aqui nos comentários, tá? E lembrando, é claro, que não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o mega sino das notificações, na verdade o sino dos heróis. Assim que sair um vídeo, esse sino vai avisar você que nós temos vídeos novos, né? Inclusive tá sendo uma leva de vídeos interessantes sobre diversas séries, né? Nós temos Star Wars, temos séries da Marvel, filmes, terror, enfim. Só assinar aqui que a gente manda vários vídeos para vocês. Também não esqueça de seguir o Mega Hero nas redes sociais, né, que é o @MegaHeroOficial, tanto no Twitter e no Instagram. Nós também temos um podcast que é o Heróis do Megaverso, né, que inclusive você pode assistir no Spotify, na verdade escutar no Spotify, mas eu assim, para você ter tudo isso, ter todas essas coisas que nós produzimos cheirosas e maravilhosas, você pode acessar o site que é o www.megahero.com.br, e lá é o nosso hub, bem bonito, bem bacana, né, que você pode acessar tudo isso, vídeo, podcast, e uma série de reviews e resenhas, textos, indicações, tudo que a gente põe lá, né? Tanto eu, Rafael, Ana e Dudu, nós 4. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e desperte o herói que há em você.